Bora lá, pessoal. Vamos então para a perda da nacionalidade. Bom, eu posso perder a nacionalidade? Posso. Qualquer um pode perder a nacionalidade. Qualquer brasileiro pode perder a nacionalidade. Tá bom? Qualquer um. Agora, o parágrafo 4º do artigo 12 traz dois incisos, duas alíneas, perdoe-me. Não, dois incisos mesmo. E o primeiro deles só vale para o brasileiro naturalizado. Olha, será declarada a perda da nacionalidade. Será declarada a perda da nacionalidade o brasileiro que, inciso 1, esse primeiro inciso só vale para o naturalizado. Ele diz, será declarada a perda, perderá a nacionalidade aquele que tiver cancelada a sua naturalização. Oi, cancelada a sua naturalização, perceba, tem que ser brasileiro naturalizado, por sentença judicial em virtude da atividade nociva ao interesse nacional. Então vamos imaginar o seguinte, um brasileiro naturalizado jogou uma bomba no ginásio, num estádio de futebol, por exemplo. Um ato terrorista. Atos terroristas, eles são nocivos ao interesse nacional. Você não mata só uma pessoa, você causa uma instabilidade política, econômica, financeira, de segurança, percebe? O juiz do caso, quando for julgar esse estrangeiro, esse brasileiro naturalizado, pode encaixá-lo, pode entender que a atividade que ele cometeu, terrorismo, é uma atividade nociva ao interesse nacional. E aí esse juiz pode fazer o quê? Pode fazer o quê? Ele pode ir lá e BUM! O juiz pode, meus amores, o juiz pode, além de puni-lo com a prisão, pelo ato terrorista, além de puni-lo com a prisão, ele ainda pode cassar, cancelar a nacionalidade do brasileiro naturalizado. Veja aqui, vou de novo. Imagine que Heitor, meu amigo Heitor, que está assistindo essa aula hoje, tô chegando nas suas perguntas, Heitor, eu chego já, mas Heitor, eu tô recebendo uma porrada de e-mails, não estou conseguindo vencer todos, mas Heitor, eu chego nos seus e-mails já, Heitor, eles estão olhando para mim, são bons, vou fazer vídeos, mas Heitor é um brasileiro naturalizado, e Heitor matou a sogra, crime ambiental. Bom, matar a sogra é nocivo ao interesse nacional? Sim ou não? Não. A depender da sogra, foi até um alívio. Não sei como é que é na sua sogra, Heitor. Fala aí pra gente. Mas é nocivo à sogra dele, aos parentes da sogra, aos amigos da sogra, mas não é nocivo ao interesse nacional. Percebe? Entende? Agora, é diferente do caso de Heitor jogar a bomba. O ato terrorista, de terrorismo, ele não machuca apenas as vítimas e os familiares. Ele traz uma instabilidade nacional. Mas quem decide isso, Nelson, não é fulano, é o juiz na sentença. Ele pode, além de punir Heitor pelo ato de terrorismo, ele ainda pode reconhecer, olha, além de X anos de prisão por isso, eu ainda vou cancelar sua naturalização, Heitor, brasileiro naturalizado. O juiz pode cancelar se ele entender na sua sentença que a atividade cometida for nociva ao interesse nacional. Não há nenhum rol, não há nenhuma lei dizendo o que é atividade nociva ao interesse nacional. É o juiz, no caso concreto, que vai dizer se é, quando é, se aplica, se não aplica, se toma nacionalidade ou se não toma. Certo? Ok? Dúvidas? Tá, beleza. Olha pra cá, presta atenção. Olha o inciso 1, então, só vale para o naturalizado, não é? Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O inciso 2 vale para natos ou naturalizados. Qualquer um pode perder a nacionalidade se adquirir outra nacionalidade. Então, adquiriu outra, perde a brasileira. Adquiriu outra nacionalidade, perde a brasileira. Como é, Nelson? Aqui o Brasil funciona como uma mulher ciumenta. E eu sei que mulher ciumenta, na mesma frase, é pleonasmo, né? É repetição desnecessária, é reforço. Não é isso? Não é? Mulher ciumenta é pleonasmo. Mas vamos imaginar aqui, senhoras e senhores, vamos imaginar Samira. Samira é carioca, né, Samira? Eu acho que é. Mas enfim, Samira. Eu não sei se Samira é casada ou não, mas vamos imaginar que seja. Samira, não sei se é casada, se é namorada, não sei. Pega o seu consorte, imagine seu consorte, tá? Samira tá estudando pra caramba pra concurso público. Toda noite, inclusive, segunda, terça e quarta, ela tá ao vivo com o Nelson. Mas de dia ela tá estudando também. Nas quintas e sextas ela tá estudando também. Ela tá estudando pra caramba. Aí o amor dela, a paixão da vida dela, o sonho de consumo dela, o marido dela, enfim, a cara metade dela,
Para não atrapalhar ela, não quer atrapalhar ela, ele quer que ela passe rápido, certo? Mas ela tá lá sem dar assistência. Aí o que, é que a cara metade dela faz? O amor da vida dela faz? Bom, ele vai lá e arranja outra. Arranja outra, vai dar uns amassos enquanto ela tá estudando. Não no horário em que eles estão juntos. O horário que eles estão juntos, ele só tem olhos para Samira, certo, Samira? Ele só tem olhos para você. Naquele horário, ele é todo seu. Mas no seu horário de estudo, se você tá lá estudando mesmo, ele vai lá e arranja outra, certo? Ele vai lá e chapuletada na outra. Aí você pensa assim, poxa, Nelson, que absurdo. Não, ele não tá te atrapalhando em nada. Ao contrário, você tá ganhando mais tempo para estudar. Tá bom para você? Diz aí. Tá bom para você? Mas aí, Samira, me responda se eu tiver errado, me corrija se eu tiver errado. Samira vai pensar assim, quando ela descobre que ele tá com outra. Ela não vai pensar, tudo bem, é no meu horário de estudos. Ela pensa o quê? Ela pensa, é? Quer ficar com essa vagabunda? Então tá tudo acabado entre nós. Seu safado, seu cachorro, seu ordinário. E aí termina o relacionamento. Não é assim? Mulher tem dessas coisas, não tem? Mulher tem dessas coisas. Eu não tô dizendo que homem não tem, eu tô dizendo que mulher tem dessas coisas. E aí o Brasil pensa igualzinho a Samira, nesse meu exemplo. O Brasil pensa, é? Quer ser americano? Então tá tudo acabado entre nós. Quando você adquire outra nacionalidade, você perde a brasileira. Adquiriu outra, perde a brasileira. Recentemente eu fui fazer uma viagem de férias / trabalho nos Estados Unidos e aí eu conheci a esposa de um primo meu. Eu não a conhecia ainda, ele tá lá há 17 anos e, enfim, eu fiz alguns vídeos inclusive na casa dele, fui muito bem recepcionado, recebido, foi realmente uma delícia. Mas a esposa dele era brasileira nata, foi para os Estados Unidos há muitos anos atrás e se naturalizou americana. Agora ela é cidadã americana. O que foi que aconteceu? Ela, como cidadã americana, perde a nacionalidade brasileira. Percebe? Entende? Inclusive, quando eles estavam vindo no carnaval o quê? No Ano Novo pra cá, no Natal / Ano Novo, ela vinha com o passaporte americano pra rebolar, sabe? Rebolar, não quero rebolar, quero achar que tem meu passaporte americano. Aí eu disse assim, não, pra você entrar no Brasil, usa o passaporte brasileiro, é mais fácil, não tem fila de imigração, é tudo uma maravilha. Usa o passaporte brasileiro. A vantagem é que, enquanto você não disser, a Polícia Federal não vai, ele tem como descobrir, mas normalmente não vai, provavelmente não vai descobrir que você tinha outra nacionalidade. E aí você fica com as duas. Por quê? Quando a Polícia Federal bater o olho, e eles têm como descobrir, só não vão atrás. Quando ele bater o olho e disse assim, opa, fulana tem duas nacionalidades? Tem. É uma das sessões que eu vou ver agora? Não. Então o que acontece? Adquiriu a nacionalidade americana, perde a brasileira. Perde a brasileira. Certo? Essa é a regra. Tem exceção? Tem. Exceção da linha A e B. Vamos ver agora. A linha A. A linha A é a primeira exceção. Eu posso adquirir outra nacionalidade sem perder a brasileira se essa outra que eu estiver adquirindo for originária. O quê? Peraí, deixa eu te dar um exemplo. Olha para cá. Imagina, critério ius sanguinis. É o exemplo dos italianos, alemães. Eu poderia dar um monte de exemplo aqui, pegar a Itália, por exemplo. Quem é filho de italiano? Esse sortudinho aqui. Olha pra essa mãe. Esse sortudinho aqui. Bom, esse pirralho, vamos imaginar, essa é uma mãe italiana, tá? Eu botei lá no Google foto de italianas famosas. E aí apareceu essa mulher e eu não faço... O Google diz que ela é famosa, eu não faço a menor ideia de quem seja ela. Mas vamos lá. Não importa se ela é famosa ou não. O que importa é, esse pirralhinho aqui é filho de uma italiana. Uau, e que italiano? Se ele é filho de uma italiana, ele é o quê? E os sanguíneos, ele é italiano. A Itália, até neto de italianos, é italiano. Não importa onde ele nasceu. Nelson, mas ele nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil? Foi? Não importa. Se ele é filho de italiano, italiano é. Então ele vai ter a nacionalidade brasileira, ele tem nacionalidade brasileira, ele é um brasileiro nato porque nasceu no Brasil, mas a Itália reconhece uma nacionalidade originária. Em outras palavras, ele é italiano nato. Se é reconhecimento de nacionalidade originária pela lei da Itália, ele fica com as duas. Por exemplo, eu não tenho ascendência italiana, tá? Não sou italiano. Não tenho ascendência, então não sou italiano. Então vamos lá, aí eu quero me tornar italiano. Eu quero me tornar italiano, que maravilha, maravilha, maravilha. Aí ele vai lá
aliás, vou lá para Itália e dou entrada e me torno italiano. Uhul! Eu me tornei italiano naturalizado. Naturalizado. Não é uma nacionalidade originária, como diz aqui, ó. Se não é uma nacionalidade originária, eu adquiro a italiana, mas perco a brasileira. Adquiro a italiana e perco a brasileira. Essa esposa do meu primo adquiriu a americana, mas ela se tornou americana naturalizada. Percebe? Se não é nata, se não é originária de nascimento, perde a brasileira. Ok? Tá, Nelson, mas só esse caso? Não. Tem a outra situação. Qual é a outra situação? A linha B. Imposição. Opa, imposição de naturalização. O brasileiro está sofrendo uma imposição de naturalização pela norma estrangeira. A norma estrangeira está obrigando, você tem que se naturalizar. Aí o brasileiro que está lá no estrangeiro, residindo no estrangeiro, sofre imposição como condição de permanência no território estrangeiro ou de exercício de direito civil. O que acontece? Ele ganha a nacionalidade brasileira sem perder a estrangeira. Exemplo, eu gosto muito do exemplo de Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, na época do Barcelona, ele tinha sido considerado, pela segunda vez consecutiva, o melhor jogador de futebol do planeta. O cara valia o peso dos dentes dele em ouro, ou seja, valia muito. Mas o que foi que a Espanha fez? E não fez só com ele não, tá? Ronaldinho Gaúcho, Robinho, Roberto Carlos e tantos outros. A Espanha tem uma regrinha, tem uma lei espanhola que diz que os clubes espanhóis só podem ter até três estrangeiros de fora da comunidade europeia. No máximo 3 estrangeiros por clube de fora da comunidade europeia. E os grandes clubes já chegaram nessa cota. O Barcelona tem os 3 estrangeiros de fora da comunidade europeia. Na época era Ronaldinho e outros 2. Não sei quem eram os outros 2. Aí chegaram para Gaúcho e disseram assim, Gaúcho, olha, pede a nacionalidade espanhola pra gente poder contratar outro estrangeiro. E Gaúcho provavelmente disse, peço não, eu quero jogar na seleção. E aí eles explicaram isso assim, não, peraí Gaúcho, a gente descobriu uma brecha na tua Constituição. A gente descobriu uma brecha. A gente vai simular uma imposição. A gente vai botar você contra a parede. Eu digo simular porque ninguém ia fazer isso, que disseram que fizeram, né? A gente vai dizer, vai botar você contra a parede. E aí você vai se sentir acuado, vai sofrer uma imposição. Aí você pega a nacionalidade espanhola sem perder a brasileira. E foi o que fizeram. Disseram, ei Gaúcho, ou você pede a espanhola, ou não renovaremos seu contrato de trabalho com o Barcelona, não renovaremos seu visto de permanência e você vai pegar o beco, vai pra fora. Ou pede ou rua. E aí ele pediu a nacionalidade. Olha a imposição aqui, pessoal. Ele pediu a nacionalidade. Pediu a nacionalidade espanhola, olha a imposição. Se tornou espanhol naturalizado, não é nato, não foi originário, é naturalizado. Mas como houve uma imposição para permanecer em território estrangeiro, no caso espanhol, ele ganhou a nacionalidade espanhola sem perder a brasileira. Hoje ele é brasileiro nato e espanhol naturalizado. Percebe? Ok? Há 9 anos atrás, daqui a alguns dias, 9 anos e 9 meses, mas enfim, há quase 10 anos atrás, eu estava planejando o casamento com a minha, na época, noiva. E a gente estava vendo festa, buffet, viagem, essas coisas. Gisele ficou responsável pela festa e eu fiquei responsável pela lua de mel. Eu não conhecia, aliás, até hoje eu não conheço, uma cidade-estado chamada Dubai. Dubai, ela não estava tão famosa ainda, não tinha saído na novela, não era tão famosa, mas ela despontava já. E eu queria muito conhecer Dubai. Eu comecei a fazer uma pesquisa, comecei a pesquisar clima. Eu normalmente faço isso, clima, moeda, cultura, locais turísticos, locais que eu não poderia deixar de ir, locais que era bom eu não ir. Enfim, eu comecei a fazer pesquisas sobre Dubai. Como é que eu posso, né, aproveitar ao máximo essa minha viagem? E aí descobri uma coisa curiosa. Alguns países muçulmanos, Dubai é um deles, você só pode casar com um nacional se for um nacional.
Em outras palavras, só pode casar com um dubaiano se for uma dubaiana. Só pode casar com uma dubaiana se for um dubaiano. Percebe? Tem que ser um nacional. Aí imagina aqui um brasileiro que vai a trabalho para Dubai, certo? Vai a trabalho. Chega lá, ele se apaixona pela dubaiana. Nossa, que mulher linda. Só dá pra ver os olhos, mas ele se apaixona. Nossa, que olhos lindos. Só que quando ele pede ela em casamento, ele quer casar com ela, mas não pode. Por que não? Porque na regra lá tem que ser um nacional. Ela é dubaiana, só pode ser dubaiano. E o cara é brasileiro, o cara é baiano. O baiano quer casar com a dubaiana. Pode? Não. Por que não, Nelson? Porque falta o du. Ele só é baiano. Para casar com dubaiana tem que ser dubaiano. Percebe? E aí ele tá no dilema. Olha a imposição. A imposição para exercer direitos civis. Imposição... Opa, fiquei bem na frente aqui, ó. Imposição para exercer direitos civis. O casamento, o matrimônio. Nelson, o Brasil não vai ficar com ciúmes aqui, não? Não, é como se o Brasil pensasse assim, poxa, esse cara já tá casando, né? Eu vou puni-lo de novo, tirando a nacionalidade? Não. Nesse caso, para exercer o direito civil ao matrimônio, já que houve uma imposição para exercer o direito civil, eu posso conseguir a nacionalidade dubaiana sem perder a nacionalidade brasileira. Certo? Dúvidas? 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 Passemos. Ora, meus amores, só para terminar aqui, já para terminar a nacionalidade, daqui a pouco eu chego nas tuas perguntas, tá? Mas o artigo 13, ele fala duas bobagenzinhas. 3, na verdade. Uma delas é qual é a sua língua oficial. Adivinha qual é a língua oficial? Ah, Nelson, é o brasileiro. Não, língua portuguesa. E fala quais são os símbolos do nosso país. A bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Isso cai muito, Nelson? Não. Eu já vi em prova, tá? Mas não cai muito, não. Então o caput diz qual é a nossa língua oficial, a língua portuguesa. O parágrafo primeiro diz quais são os nossos símbolos. Tá? E quais são os símbolos? Bandeira, hino, armas e selo. O parágrafo 2º fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar seus próprios símbolos. Por isso, meus amores, por isso Vicência tem seu próprio hino e sua própria bandeira. Querem ouvir? Não? Imagino que não. Enfim, Vicência, polo industrial de origem suíça, a cidade onde eu cresci, ela tem sua própria bandeira. As cidades, os municípios, né, os estados têm seu próprio hino. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 13 permite isso. Não é lindo?